Vamos dar continuidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No capítulo 20, o versículo 21, Lucas escreveu que os fariseus, o povo da lei, fizeram pergunta para nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: perguntaram-lhe eles: mestre, sabemos que fala e ensinas com retidão, que sem fazer opção de pessoas algum ensina o caminho de Deus segundo a verdade. E no versículo 22 diz assim: e é nós permitido pagar imposto ao operador ou não? Pagar imposto ao César, né? E no capítulo 23, no versículo 23, capítulo 20, versículo 23, Jesus falou. Jesus percebeu as estaturas deles, que queria montar uma cilada. Respondeu-lhe no versículo 24, diz assim: mostrai-me um denário, quer dizer, uma moeda em que leva a margem, a inscrição. Deram a moeda para ele e responderam: de quem que era a imagem? É de César. Então disse-lhe Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E no versículo 26, diz assim, ele falou assim: assim não poderam suspendê-lo em nenhuma das suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admiraram de suas respostas, tiveram que se calar. E no versículo 27 diz assim: alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe no versículo 28: mestre, Moisés prescreveu-nos, se alguém morrer e deixar a mulher, mas não deixar o filho, casa-se com ela, e irmão deles e de descendência de seus irmãos. E no versículo 29 diz assim: ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou e casou com uma mulher, mas morreu sem filhos. E no versículo 30 diz assim: casou-se com ela segundo, mas ele morreu sem filhos. E no capítulo 31 diz assim: casou-se depois ela no terceiro, e sucessivamente todos os 7 que morreram sem deixar filhos. E aí no versículo 32 fala assim: por fim morreu também a mulher. Vamos fazer a pergunta para ele na ressurreição, lá no céu, o que vai acontecer. E no versículo 33 fala assim: na ressurreição, de qual ele será mulher,
dele será a mulher, porque os 7 tiveram por casaram com a mulher. E no capítulo 20, do versículo 34, Jesus fala assim: Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. No versículo 35 vai assim: mas os que serão julgados dignos de séculos futuros e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Olha aí, ele falou que depois da ressurreição não existe marido nem mulher. Depois só o Senhor que vai nos dar como que vai ser a nossa vivência eterna, né? E no versículo 36 diz assim: e eles jamais poderão morrer, porque são iguais os anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Vai ser igual o anjo, né? Jesus falou, né? E no versículo 37 fala assim: porque as outras partes que os mortos não de ressuscitar, e o que Moisés revelou na passagem da sarça, ordena-te, chamado ao Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Deus de Jacó. No versículo 34 fala assim, 38 fala assim: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para Ele. Jesus está explicando para eles, né? E no versículo 39 diz assim: alguns dos escribas disseram, então, mestre, falaste bem. Eles ficaram admirados de ver Jesus falar. E no versículo 40, capítulo 20, do versículo 40, diz assim: e já não se atreverão a fazer-lhe perguntas alguma. No 41, Jesus perguntou-lhe: como se pode dizer que Cristo é o filho de Davi? Eles falaram que o Senhor é o filho de Davi. No versículo 42 diz assim: pois o próprio Davi, no livro do Salmo, disse: o Senhor, meu Senhor, senta-se à minha direita. Ele está falando que falou dele, né? Senhor, meu Senhor. E no capítulo 43 diz assim: até que eu ponha os teus inimigos por escábulos dos teus pés. E no capítulo 44 diz assim: portanto, Davi, chamado Senhor, como pois ele é seu filho. E no capítulo 45 diz assim: quando todos os povos ouvia, disse a seus discípulos. Jesus explicou para eles o que era, né? E no capítulo 46 diz assim: guardai-vos, escribas, que querem andar de roupas compridas, bonitas, e saudação de todas as publicais e nas sinagogas, e primeiro largais dos banquetes. Jesus Cristo, ele fala tudo certo, explica tudo certo, mas o povo não entendia. Jesus Cristo ama todos vocês. Jesus Cristo gosta muito de vocês, de mim e de todos nós. Amém.